Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá a família? Como é que estão as atividades no dia a dia? Então a gente vem mais uma semana, né? Pra conversar, pra refletir e pra manter a vibração, a sintonia entre a turminha, né? Da evangelização lá da casa do pequenino de Jesus. Hoje a gente vai conversar de uma maneira bem breve, né? Para não cansar muito vocês, que nessa quarentena a gente sabe, né? Que tem muita atividade, muita coisa para fazer e nem sempre a gente vai estar disposto a estar assistindo muitas coisas, né? Então, a gente vai ver um vídeo, né? Acho que vocês já devem ter visto, proposto aí, do YouTube, um vídeo curtinho, que vem falar sobre uma parábola, né? Lembrando que Jesus, dentro das parábolas, sempre queria passar um ensinamento, né? E diante do que vocês assistiram, o que eu venho propor? Que vocês reflitam, né? Mesmo na mensagem do vídeo. O que será que quis dizer, né? A história, cada personagem, a conduta de cada um. E o que isso tem a ver, pode nos fazer refletir também diante do que a gente tem vivido na quarentena, na pandemia, né? Nessa necessidade de mudarmos muitas coisas em nossa vida, os nossos hábitos, a nossa convivência, né? O que uma coisa consegue nos fazer refletir em outra, né? Qual que é a mensagem principal aí dessa parábola? E aí, eu venho trazer algumas coisas, né? E claro que aí tem também, vocês podem até anotar, né? Ó, tia, eu fiquei em dúvida em relação a isso lá da parábola, do vídeo que eu assisti. O que isso quis dizer? Vocês podem também fazer essa anotação e quando a gente voltar aos encontros presenciais, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, essa parábola também, eu vim para também trabalhar algumas questões básicas, né, da lei de conservação e destruição, que seria o tema que a gente estaria falando presencialmente. Só que como são dois temas que tem muita coisa para a gente ver, falar, né, dialogar, refletir, então só fiz essa comparação mesmo, para a gente pensar no assunto e depois presencialmente a gente vai fazer isso depois, né? Então, pensando então, né, no vídeo, nos personagens, na conduta de cada um, né? Como isso faz a gente refletir nos dias de hoje. Como a gente tem se comportado, então? Olhando lá primeiramente o rico da parábola, né, do seu comportamento, será que a gente tem se comportado como ele? Né? A gente precisa ficar em casa, a gente tem que se cuidar. Então será que a gente vai só ficar em casa, usufruir do nosso bem-estar, da nossa tranquilidade e não pensar em mais nada? Não pensar além da nossa porta, como será que as pessoas lá fora estão passando por isso, os nossos amigos, a nossa família, né? Como será o nosso comportamento? Olhando lá primeiramente o comportamento do rico, né? Será que a gente tem pensado lá nos doentes, né, nos desempregados, nas pessoas que não têm condição nem de comprar o que comer? Ah, tia, mas eu não posso sair, a gente não pode fazer nada. Ok, será que a gente não pode fazer nada mesmo? Como o rico também não quis fazer e não deixou nem que o seu empregado fizesse por aquele que estava lá fora pedindo alguma coisa para ele? Será que a gente não pode fazer alguma coisa além de pensar só em nós? Ah, eu tô bem, eu vou me cuidar e é só isso que importa? Então essa é uma das reflexões que eu queria que vocês pensassem também, né? Que a gente
tem que se cuidar, tem que usufruir do nosso bem-estar, mas pensando que isso nos foi concedido também por Deus, né? E será que Ele quer que a gente pense só em nós? Será que esse bem que temos hoje, que é a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde, né? O alimento lá na nossa mesa, será que é uma coisa só nós? Ou será que foi provisoriamente nos concedido por Deus e para que com isso a gente possa também ajudar uma outra pessoa, pensar numa outra pessoa, né? Que dentro da lei de conservação, nos é falado que temos que conservar a nossa vida, né? Achar os meios para sobrevivermos, para manter essa vida que nos foi dada por Deus, né? Que é uma lei da natureza. O instinto de conservação, de nos manter bem, de conservar bem a nossa vida. E esse mesmo Deus que nos concedeu essa vida para nos manter bem, conservá-la bem, lá no Livro dos Espíritos, na resposta na pergunta 703, é dito que para essa conservação, todos nós temos que concorrer para o cumprimento dos desígnios de Deus. A gente pensando, quais seriam esses desígnios? O que Deus espera de cada um de nós? Será que realmente é só pensar em nós? A gente foi colocado aqui no planeta para vivermos só nós, a nossa família e tudo bem, né? Esse dever é só conosco, só com nossa família ou vai além disso? E aí essa foi uma reflexão na lei de conservação, pensando nos personagens da história, né? Tinha o rico, mas tinha o Lázaro lá fora também, que para conservar a sua vida também, que ele estava doente, tinha lá a moça que dependia também dele levar um alimento para ela e o seu filho que também estava doente, né? O que ele estava fazendo para conservar a sua vida, a vida daqueles que estavam com ele, né? Ele não tinha a mesma situação material do rico. E mesmo assim, não tendo o suficiente para comer, ele era revoltado, ele reclamava, ele blasfemava contra Deus, contra tudo, contra todos, né? Ele foi lá na casa do rico tirar à força o que o rico podia lhe ceder. Também é um exemplo da gente pensar, né? Diante de dificuldades, qual é o comportamento, né? Lázaro se mostrou resignado, confiante, tinha fé, não desistia e estava ali fazendo a sua parte, né? Para que outros também fizessem a outra parte que lhes cabia, né? E aí, nós vamos ver na lei de destruição, né? Que a gente vai ver que é necessário também, e depois a gente discute outras coisas na parte presencial da aula, mas lá na questão 737 do Livro dos Espíritos, diz que também haverá flagelos e destruições necessárias na humanidade, né? E que essas dificuldades que trarão destruições, né? Pandemias até mesmo, que são mortes coletivas. Por que que isso é necessário, né? Porque é diante delas que haverá a necessidade de lutarmos pela nossa vida, nossa saúde, nosso bem-estar, né? E para que também haja o progresso, o avanço. A destruição se faz necessária para a melhoria. Só que aí é só melhoria material, né? Nós somos só matéria? Não, a gente sabe que não, né? Além da nossa matéria também há um espírito, há um perispírito, que tem as suas necessidades além da matéria, né? E quais seriam elas? E aí, além da melhoria, né? A regeneração moral dos espíritos. Então, além de nos mantermos bem materialmente, há necessidade também de melhorarmos, né, moralmente falando, que é a questão das virtudes, das nossas boas obras, que aqui fazemos, né? E diante, então, de uma pandemia, qual é a nossa
o nosso dever moral diante de tudo isso, como espíritos imortais, como espíritas que têm algum conhecimento, né, nos ensinamentos de Jesus, como que a gente tem lidado com isso? Como a gente tem colocado todos esses ensinamentos que até hoje, né, tivemos em prática, né? Que tudo que a gente aprende nas palestras, nos livros, nos filminhos, nas aulas de evangelização, será que é só para ficar conosco? Né? Isso também é para refletir. E aí, nessa regeneração, nessa melhoria moral, vai nos dar ocasiões de exercitarmos a nossa inteligência. E todos nós, né, criados por Deus, temos a inteligência, temos aptidões, habilidades, coisas que conseguimos fazer bem. Isso é só para nós também? Não, né? Então, é uma ocasião grande, a gente sabe, principalmente dentro de uma pandemia, de exercitarmos a nossa inteligência, né? De nos virarmos, de acharmos caminhos para nos ajudar e ajudar outras pessoas também que foram colocadas conosco na mesma família, na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta. E não foi por acaso, né? E de demonstrarmos diante de todas essas dificuldades que a gente tem visto, a nossa paciência, a nossa resignação, que foi isso que Lázaro demonstrava lá na história. Né? Diante de tudo que ele tinha de dificuldade, ele era resignado, né? Ele era confiante, ele era paciente. E de compaixão também, da nossa compaixão diante da dor, da dificuldade das outras pessoas, né? Que foi o que o rico, infelizmente, não teve, né? E o Lázaro não estava pedindo alguma coisa que seria muito difícil para o rico conceder. Não, ele estava apenas pedindo o resto da mesa ali dele, que estava sobrando, que ia para o lixo. Então, olha lá, uma reflexão para a gente, né, também pensar. E aí, diante de tudo isso, é onde temos a oportunidade de manifestarmos os nossos sentimentos, né? O que a gente construiu até aí de sentimento, de conduta, de hábito, né? De desinteresse pessoal, da gente não pensar só em nós, né? Em nossa família, em nosso lar, em nossas coisas, e não só na parte material, né? E de praticar agora, né, nesse momento, nosso amor ao próximo, né? O desejo de que o outro também possa estar bem. O que eu posso fazer? Né? O que eu... Ah, não posso sair de casa, ok. Posso gravar uma mensagem para alguém que está sozinho, a minha avó, minha tia, um coleguinha, né? Posso confeccionar alguma coisa para doar para alguém, posso fazer um vídeo, uma pintura para alegrar o dia de alguém. Então tem muitas coisas, usar a nossa inteligência, a nossa habilidade para fazer o bem além do nosso portão, né? Além de nós. E aí, tentando, buscando fazer esse bem, a gente vai destruir, né, buscar caminhos de não nos deixar dominar pelo egoísmo, que é a grande chaga que domina a humanidade, né, que é a questão de pensar cada um em si, o resto eu não quero saber, que era a posição lá do rico, né, o egoísmo dele, não pensar ali nada além do bem-estar dele, tá? Então fica aí a reflexão, né, e o objetivo principal que eu queria trazer para vocês, né, quando vocês quiserem, tiver tempo, né, achar que é necessário. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para nos mantermos bem? Né, fazer uma prece para harmonizar o ambiente, ouvir uma boa música, assistir um bom filme, né, fazer um bom desenho, dançar, alguma coisa, o que pode nos fazer bem? E além de fazer bem a nós, o que eu posso fazer também, né, para deixar mais alguém além de mim bem, né, mandar uma cartinha para alguém, um bilhetinho, um vídeo, confeccionar um desenho, entregar na porta de alguém, né? O que mais? E aí, contribuindo assim nessas nossas atitudes, em pensar em fazer coisas boas, né?
para que se destrua em nós o sentimento do egoísmo, né? De pensar só em nós. Então fica aí a reflexão do vídeo para a gente pensar, para vocês pensarem, né? Dentro das leis aí de conservação e destruição e diante do que temos vivido na pandemia, né? Que fique aí para vocês refletirem. Espero que tenha sido válido, né? Dúvidas ou algumas coisas, se quiserem estar fazendo alguma atividade, um desenho e postando aí dentro do grupo, fale para as mamães aí ajudar. E é isso, fica a reflexão, tá? Desejo uma boa semana a todos, muita paz e fiquem com Deus.